So, you can understand English perfectly, but you can't speak. Vou te mostrar o porquê que isso acontece. Isso acontece basicamente porque o inglês e qualquer outro idioma que tu for aprender, ele é dividido em 4 partes. São essas partes: os inputs, reading and listening, e os outputs, speaking and writing. Escrever e falar é diferente de ler e ouvir. Quando você escuta e você lê, você está tendo um input, uma entrada, você está botando o vocabulário para dentro. Porém, existe o output, que é a parte da fala e da escrita. E tá certo se você começou aprendendo primeiro os inputs, primeiro reading and listening. Primeiro, se tu começou ouvindo e lendo, isso está correto, porque você tem que começar consumindo material, porque quando você consome, você tem dentro de si, dentro dessa sua cabecinha, já o inglês ou qualquer outro idioma. Você aprendeu o vocabulário, você consegue entender o significado das palavras. Talvez você tenha apenas as traduções ou até já tenha começado a pensar naquele idioma. Porém, depois que você tem o material, tu tem que começar a criar. O inglês é como se ele fosse um castelinho de Lego. Você não consegue construir o castelinho sem ter as peças. Então, primeiro tu tem que ter as peças, tu tem que ir adquirindo vocabulário, adquirindo compreensão do idioma, adquirindo a pronúncia, porque tu lê, tu já tá pronunciando correto da tua cabeça, por causa que tu, quando tá escutando a pronúncia correta. Então tu vai já assimilando e aprendendo a pronúncia no teu cérebro, de como é que funcionam aquelas palavras, qual é o significado delas e como que pronuncia elas corretamente. Mas quando tu vai falar, quando tu vai botar na língua, na boca, tu trava, tu não consegue pronunciar corretamente, ou o mais simples e mais lógico dos casos é caso tu tenha até a pronúncia boa já, you can speak fluently, but alone. You can speak with someone. Tu não consegue falar com outra pessoa, tu só consegue falar sozinho, mas tem a pronúncia boa já. Isso aí é só por causa que tu tá com o medo do julgamento, caso tu erre. O medo da conversa em inglês para caso tu erre. E olha só, tá tudo bem se errar, mas eu falar isso não vai adiantar bolhufas pra ti. Então, vamos primeiro por partes, como dizia Jack o Estripador. Vamos por partes e vamos começar primeiro entendendo o que tu vai fazer com essas pecinhas de Lego. Tu adquiriu as pecinhas de Lego e agora tu tem que montar o castelinho, beleza. Já teve input suficiente, tu tem vocabulary o suficiente, mas agora você precisa treinar o seu speaking. Precisa aprender a falar. Como é que tu vai fazer isso? Basicamente, vai começar treinando a pronúncia sozinho. Então, quem já está um nível acima é quem já fala sozinho, já começou a ter essa certa esquizofrenia, ou foi com músicas mesmo, que foi treinando a pronúncia, até tu associar a pronúncia na tua língua. Tu tem que treinar o movimento, não adianta só tu saber como é que ela é pronunciada se tu não treinar o movimento na tua língua. Eu sei que planta é P-L-A-N-T, e eu sei que é plant. Eu tenho que treinar para fazer o tz no finalzinho com a língua, para puxar dobrar a língua assim no céu da boca lá para trás para fazer o L. O parece retardado falando, mas é plant. Por exemplo, a maioria das pessoas não consegue pronunciar palavras como night ou girl. Girl, pelo amor de Deus, meu irmão ele trava até hoje para falar. E se falar girl. Cara, vão te entender em inglês, tá tudo certo, entendeu? Tu sabe que eu tô falando menina, sabe que eu tô tentando falar boys and girls. Mas nem que tu precise recorrer a uma frase comum da língua para associar outra palavra para a pessoa conseguir entender o que tu tá falando. Se, por exemplo, plant, tu fala errado, tu vai ter que falar grass and plants. Tipo, tu vai ter que falar earth and plants. Plants, that green thing that goes on soil, on the ground. Tu precisa usar outras palavras, usar palavras associadas para te fazer entender, porque tu ainda não tem a pronúncia perfeita. Por exemplo, se eu falo girl, tu não sabe o que eu tô falando, mas se eu falar boys and girls, tu vai saber que eu tô tentando falar girl. Então, mesmo eu errando a pronúncia, tu vai conseguir entender o que eu tô falando. E os gringos, eles entendem o que a gente tá falando, as pessoas que falam inglês entendem o que a gente tá falando, mesmo que erre um pouquinho a pronúncia. Então, o primeiro passo é ser um pouquinho esquizofrênico para associar a pronúncia correta que tu já tem na tua cabeça com a pronúncia da língua. Tu vai ter que treinar o movimento da língua, é um músculo que tu precisa treinar. Depois disso, agora sim, a gente vai para a segunda parte, que é quando tu já consegue ter a pronúncia correta, mas tu ainda sente a trava de falar com outras pessoas. E isso, eu acredito que é tanto uma coisa um pouco mais moderna,
quanto é uma consequência da forma como se aprende inglês hoje em dia. Porque antigamente, para tu aprender inglês, provavelmente ou tu já começou falando inglês, porque só tinha escola para criança antigamente mesmo não tinha escola para adulto, e a criança, ela não tem vergonha, então ela não tem medo de errar, porque ela é uma criança e tá tudo bem se ela errar, ela não tem julgamento ou pressão social ainda, então ela consegue errar com mais tranquilidade e errando, ela vai testando, treinando, corrigindo e aprendendo, então a criança tá tudo certo. Aí depois, quando surgiu escolas para adultos, as escolas para adultos demoravam cerca de 10 anos, então, ou a pessoa demorava pra caramba pra realmente aprender. Então, por exemplo, se tu já fala inglês e tu só não usa ele no teu dia a dia, tá tudo bem. Agora, se tu fala inglês tá tudo bem se tu fala inglês há muitos anos. Agora, se tu aprendeu recente, tá tudo bem se tu ainda não sabe falar, porque antes as pessoas demoravam 10, 15 anos pra realmente dominar o idioma. E elas tinham contato no dia a dia frequente, porque quando um adulto ia aprender inglês, provavelmente era porque ele precisava ou fazer uma viagem, um intercâmbio, uma viagem pro exterior, ou porque ele precisaria trabalhar numa empresa que estivesse falando inglês ou em contato com pessoas que estivessem falando inglês. Então ele ia ter no dia a dia dele o inglês. Eu, por exemplo, agora, esses dias eu dei aula para uma aluna que ela trabalha com exportação, esse tipo de coisa. Então ela conversa com muitas pessoas em inglês, porque mexe com coisas internacionais, que vem de outro país e tal. Então, ou a pessoa vai usar no idioma, aqui no dia a dia, aquele idioma, e para isso ela vai treinar, e aí treinando, sendo obrigada a treinar, porque sai para uma viagem, se tu usa no trabalho, tu vai precisar usar o inglês todos os dias. E assim, com o tempo, tu vai treinando e vai dominando o inglês. E isso aí era de boa. Agora, qual que é o problema de hoje em dia? O problema de hoje em dia é que, graças à internet, muitas pessoas aprendem inglês sozinhas, em casa, grande parte das vezes. Porque é possível, perfeitamente. Eu, inclusive, escrevi um e-book de como aprender inglês sozinho, que eu vendo por R$ 5. Vou deixar o link aqui na descrição se tu quiser dar uma olhada, porque é bem de boa aprender inglês sozinho, ou se tu quiser enviar para outra pessoa, ou até dar uma olhada só para ver se é realmente o que tu fez para aprender, ou se tu falhou em alguma parte, talvez te dê alguma dica de como aprimorar mais ainda o teu inglês. Mas, se tu aprender inglês sozinho em casa, ou se tu pretende aprender, a tendência de ter o problema de não conseguir falar, mesmo conseguindo entender escrito e entendendo ouvindo, se deve única e exclusivamente à trava de não ter conversado com outras pessoas o suficiente, praticado falando com outras pessoas o suficiente. Porque hoje em dia, inclusive, a gente já sabe, a geração ela tem um grande problema de ansiedade, de fobia social e esse tipo de coisa, que tem uma trava muito grande de falar em público. E falar em público é falar para qualquer público. Então, público de uma pessoa é um público. Falar em público é falar com uma pessoa, conversar com alguém na rua, com um estranho, isso é falar em público. Do mesmo jeito que é apresentar um trabalho na escola, fazer uma apresentação no trabalho, na empresa, ou falar num seminário, dar uma palestra, ou gravar aqui um vídeo, isso tudo é falar em público e a maioria das pessoas não treina falar em público o suficiente, nem mesmo em português, e não acabam dominando essa habilidade de ter essa vibe de tiozão, de que sai por aí e fala com qualquer um, fala com qualquer pessoa, faz piada com quem não conhece. Esses tiozão do interior, sabe? Tipo, cabelo branco, uns 50, 60 anos, que ele cumprimenta o padeiro, cumprimenta o porteiro, cumprimenta o cachorro na rua, cumprimenta qualquer bom dia, passa na rua, o cara te dá bom dia. Chega a parecer estranho, porque tu não tá acostumado a falar em público, a falar com as pessoas. Mas é essa vibe de falar em público, de treinar, de praticar, que hoje em dia muita gente perdeu por causa do isolamento social, pandemia, redes sociais, blá blá blá. Enfim, isso é uma barreira, e a barreira de falar em público, de conversar com outras pessoas, se transporta para o inglês e acaba como consequência que quem aprendeu inglês sozinho, quem aprendeu inglês de casa e ainda tem essas barreiras de falar em público, geralmente tem em português também, mas mais fortemente ainda por falta de acesso de contato vai ter em inglês. Então você não fala bem inglês porque você não fala inglês. É simples essa resposta. Você tem que praticar, você tem que conversar com outras pessoas, entra em grupos de conversação no inglês. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Agora há pouco eu estava entrando no grupo do RD. Caso você não saiba o que é RD, você mora numa caverna. RD, Reservatório de Dopamina, pesquisa no Google e vai conhecer, mude sua vida. Nem é meu, tá? Eu tô vendendo produto de outra pessoa. Agora há pouco no grupo do RD, estavam falando ali do encontro que vai ter quarta-feira de um grupo chamado Rebels English, que tem em Porto Alegre, que toda quarta-feira é tipo um grupo que se reúne em algum bar de Porto Alegre pra ficar batendo papo em inglês, conversando em inglês, tipo, vai lá e só fala inglês. E tem gente do básico, tem gente intermediário, tem gente avançado,
tem gente que já morou fora, tem nativo de outros países que vem. Então, tem um monte de gente, tem uma grande variedade de pessoas. Tem um grupo lá que conversa inglês. Eu participo de alguns grupos online no Discord de aulas em inglês, que tem aula de graça em inglês, que o professor vai lá e conversa com a pessoa. Eu dou aula de inglês, então eu também converso de inglês de vez em quando com a minha namorada, que ela faz um cursinho de inglês. Eu converso com ela para ir destravando ela está no básico, para ir destravando um pouco o inglês com ela. Falo inglês sozinho, na minha própria cabeça, bem esquizofrênico mesmo. Inclusive, se tu quiser conhecer, eu tenho 5 técnicas para treinar a fala, para tu ir desbloqueando esse processo que eu ensino no meu vídeo de guia completo de como aprender inglês sozinho, tá aqui no canal, mas vou deixar algum card ou um link na descrição, alguma coisa assim. Mas é só olhar os guias completos no canal que tu vai ver como aprender inglês sozinho. E lá, perto do final do vídeo, eu ensino as 5 técnicas que eu uso para melhorar esses outputs, para melhorar a fala. Então, tem muita maneira de praticar inglês. E tem que correr atrás de oportunidades de conversar inglês com outras pessoas, de falar inglês, para ter essa prática de falar em público e de falar inglês. Porque a moral é essa. Tu sabe entender porque tu assiste muita coisa em inglês. Tu consegue ler porque tu lê muita coisa em inglês. Tu consegue escrever se tu escreve em inglês. Para tu aprender a falar, tu tem que falar em inglês. Então, para tu treinar esse output, tu tem que falar. E mesmo tu já sabendo inglês, já tendo treinado a pronúncia, já entendendo tudo e tendo um vocabulário rico, vai falar inglês a primeira vez, vai ser tudo cagado, vai cometer erro, vai ficar inseguro. Por isso que é bom escolher um desses grupos de conversação de inglês, porque tendencialmente esses grupos eles vão acabar tendo mais empatia e menos julgamento para saber que tu tá começando, que tu tá treinando, testando e vai errar. Porque se tu erra e tu é punido, nossa, tu não sabe falar inglês, tá se achando aí tentando falar. Tu nunca mais vai querer falar. Mas agora, se tu erra uma palavra, a pessoa, não, é assim. Aí tu fala, não, tu falou errado de novo, é assim. Aí tu falou, isso, boa, agora pode continuar. Tô gostando muito. Poxa, é outra vibe, tu vai querer continuar falando inglês. Então, procura esses grupos, procura alguma coisa que tu consiga encontrar parecido para tu treinar a fala em inglês, porque é isso que vai te fazer desbloquear teu inglês fluente, porque se tu já entende tudo que tu escuta em inglês, tu já tem um vocabulário muito rico. Só basta praticar a fala. E, claro, se tu ainda está numa fase mais extrema de ansiedade ou fobia social, pratica a fala em português primeiro e depois pratica a fala em inglês, que vai te ajudar a desbloquear esse processo. E é só isso que está faltando para deixar teu inglês fluente, realmente. Muito obrigado por assistir até aqui. Confere o e-book se tu achar interessante. E não deixa de assistir o guia completo de como aprender inglês sozinho. E lembre-se, continue aprendendo.